Boa tarde a todos. Hoje é o debate para governadores na rede amazônica, mas não é o assunto de agora. Eu vou falar de outros assuntos. Eu não queria muito, se fosse pela minha vontade pessoal, fazer vídeos de política. Eu queria fazer vídeos de quando eu fazia vídeos de filmando tal lugar, quando eu viajava para um lugar diferente, no ônibus, ou alguma coisa corriqueira, alguma coisa que eu julgava extraordinária, ou eu jogando mesmo. Para mim esses vídeos eram muito bons fazer, eu gosto de fazer, eu até quero continuar fazendo. Mas vendo a nossa situação, vendo o buraco que nosso país pode cair, eu acho que eu poderia usar o meu canal para dar minha opinião, quem sabe ajudar algumas pessoas a buscar mais conhecimento, buscar informações. E eu acho que a união faz a força. Então cada um pode fazer o seu papel. É formiguinha, é trabalho de formiguinha. A formiga ela não trabalha em conjunto. Então, se as pessoas continuarem isoladas, ninguém ajuda ninguém e o problema continua. Então eu acho que de certa forma fazer vídeos de política é uma coisa importante. Às vezes é algo que você julga que é algo inútil, não ajuda em nada. Mas se você pensar assim, o seu vizinho pensa assim, o seu amigo pensa assim, seu pai, sua mãe pensa assim, tá todo mundo pensando assim, é aí que o sistema continua dominando. Tem um filme que eu assistia nos idos de 2002 e 2003. Nessa época, eu tinha entre 11 e 12 anos. Eu assistia muito televisão porque a internet na época era discada. E se você usasse todo dia como a gente usa hoje, você ia pagar pelo pulso. Era como se estivesse fazendo uma ligação. Então era muito caro. Então a internet discada você era restrito ou à meia-noite ou aos finais de semana. Como naquela idade eu estudava cedo e tudo mais, eu não esperava até meia-noite para usar a internet. A meia-noite era para estar dormindo, para acordar cedo para ir para o colégio. E até porque meus pais não deixavam. A educação não é como hoje, muito permissiva por muitos pais. Então, ou era ou era. Escreveu, não leu, o pau comeu. Mas você esperava até o final de semana. Então as informações eram mais pela televisão, o entretenimento era pela televisão. E tinham muitos filmes que eu gostava de assistir muito no SBT. Eu gostava mais dos filmes que passavam no SBT do que na Globo na época. E tinha um filme muito interessante chamado O Demolidor. Em inglês é Demolition Man, né? Que é o título original, que é um filme que é estrelado pelo Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Que os dois ficavam congelados e acordavam em outra realidade. Então esse filme foi baseado num romance distópico, essa palavra não sai, distópico chamado Admirável Mundo Novo, de acho que Aldous Huxley. Um dia eu vou ler esse livro. Mas você vê que é um mundo que eles acordam, um mundo ideal, que é um mundo politicamente correto. E é isso onde eu quero chegar. Se a gente não fizer nada, poucos vão fazer por nós. Se nós não decidirmos o que nós queremos, os outros vão decidir pela gente. E eu acho que esse filme é muito interessante, porque na história desse filme, esse sistema que eles colocam foi depois de uma grandíssima tragédia, que morreu a família do protagonista enquanto ele estava congelado. Então se aproveitam do caos para colocar um mundo maravilhoso. E as coisas maravilhosas que eram propostas eram uma fraude. Por quê? Porque simplesmente eles a sujeira que eles consideravam as pessoas subversivas era varridas por debaixo da peixe. As pessoas estavam vivendo no esgoto. Então, no mundo maravilhoso de poucos, onde, por exemplo, se você falasse palavrão, você é multado,
Você não podia nem beijar na boca das pessoas, as mulheres, os homens, mulheres, homem com homem, mulher com mulher, que seja, né? Não poderia fazer isso. Até o sexo tinha que ser virtual por causa das inúmeras doenças. Então tinha um pânico tanto de moralidade quanto de doenças, e era um mundo que não tinha nem papel higiênico. O cara era um negócio todo estranho. Então o personagem ele ficava totalmente sem saber o que fazer. Então, como o mundo dele era de um jeito, era um mundo mais simples, e as coisas que eles conheciam eram de outro jeito. Então, eu acho que a mensagem desse filme passa que acho que a gente tem que ter cuidado com muitas coisas idealísticas, utópicas, que na verdade elas não ajudam em nada. Elas dão uma falsa sensação de realidade, uma grande farsa. E esse filme é muito importante por isso. Então, mostra que será que esse politicamente correto vale a pena? Será mesmo? Será que o problema não está sendo varrido para debaixo do tapete? Engraçado. Agora, nessa época desse vídeo, tem uma novela da Sete, né? Da Dona Rede Globo, que é a novela O Tempo Não Para, que eu já parei para assistir e tal, porque eu achei curioso a sinopse da novela, que é uma família do século XIX, antes da abolição da República, que estava no bloco de gelo. Aí eles se deparam com grandes de problemas, né? Porque na época deles o mundo era diferente, porque o mundo no século XIX era de um outro jeito. Aí as pessoas pensam, que pessoas conservadoras, elas querem voltar para aquela época. Não, elas não querem voltar. As pessoas que dizem que são conservadoras, elas não são contra inovações. Elas são contra determinadas ideias que parecem ser maravilhosas, mas parece que essas ideias fazem um pouco da população como cobaia. E é muito complicado. Se existe pessoas que são contra testar coisas em animais, que por exemplo, perfume, shampoo, não sei, que seja em cachorro, em gato, em coelho. Mas por que governos e organizações querem testar políticas que podem tender ao caos, que nunca foram testadas, em seres humanos? E isso vai causar morte e destruição de um mesmo jeito. Outra coisa eu também quero chegar num jogo que tem no meu canal jogando esse jogo, que é o Half-Life 2. Tem aí o gameplay dele completo aí no meu canal, tanto do jogo, quanto do episódio 1, quanto do episódio 2. Não teve episódio 3. Então é também um sistema que é o que os Combines colocam. Eu vou colocar nesse vídeo a playlist do Half-Life 2. Que é uma continuação do primeiro Half-Life, que é remake ao Black Mesa e tal. Então você coloca também uma sociedade que é uma grande farsa. Que também os Combines, eles oprimem a população humana, sugaram os mares do planeta, as pessoas são estéreis, trouxe tudo que é bicho, tudo que é desgraça para o planeta. As pessoas colocam na água delas coisas para eles esquecerem, transformam, muitos rebeldes são transformados naqueles bichinhos lá do jogo, que aparece no episódio 1. Logo quando destrói, né, o núcleo lá da cidade 17, então você vê lá nas instalações aqueles bichinhos meio sem as mãos, sem os pés, é um negócio assim. É muito interessante você ver que o que está acontecendo, talvez num futuro que um dia eu e você que está assistindo esse vídeo, a gente vai virar um amontoado de ossos, pó, porque a gente tem uma vida limitada nesse planeta, nós ficamos doentes, nós padecemos sobre muitas coisas, nós temos o corpo muito frágil, nossa cabeça, se a gente bater na cabeça, dependendo da força, a gente morre instantaneamente ou fica em estado vegetativo. Então, no futuro que tanto eu como você já vamos ter passado dessa para melhor,
Pode haver políticas de governo que vão trazer a desgraça ao mundo em nome de um idealismo, de uma vida maravilhosa. Começou assim com o comunismo, com o livro do Capital, do Karl Marx, que ele não chegou a terminar o livro, que ele veio a falecer, foi o Engels, que parece que terminou. É um livro que eu acho que mesmo se você que se considera de direita e conservador e anticomunismo, você tem que ler Karl Marx. Eu vou ler também. Eu também quero passar para começar a ler muitos livros. Eu não tenho condições financeiras agora de comprar livros, porque eu quero comprar o livro físico. Eu posso muito bem baixar muita coisa da internet, mas a tela do computador, do celular, para mim é muito ruim. É muito ruim. O livro, o papel é outra coisa. Então, no futuro, quem sabe, eu quero trazer isso aqui a esse canal. Também você vê que muitas coisas que parecem maravilhosas, no fundo, trazem morte e destruição. O comunismo, o próprio nazismo, o que Hitler queria? Hitler queria a perfeição. A perfeição dele era o quê? A raça ariana. Então ele queria exterminar tanto os judeus quanto os ciganos e outros, que a raça perfeita era a raça ariana. E ele teve que engolir nas Olimpíadas de 1936 o Jesse Owens, eu acho que esse é o nome dele, ganhando a prova. E ele tendo que tragar a medalha de ouro, né? Uma Alemanha nazista. A bandeira da Alemanha era do nazismo. Então você vê que hoje é um mundo que começa-se a colocar... eu não sei se vai dar para ouvir aí. Mas você vê que tem essas coisas, por exemplo, que falam muito que o Daciolo viajou na maionese, que o Enéas viajava na maionese, que muita gente é teoria da conspiração. Mas assim, no fundo, toda coisa que é deboche tem um fundo de verdade. Toda brincadeira, toda zoeira tem um fundo de verdade. E as pessoas, elas acham que é uma piada, ursal. Coloca lá na foto de perfil, que na parte de baixo você pode colocar algum negócio. Eu só coloquei uma vez um negócio contra o reitor da universidade que eu estudei em 2011. Mas você vê que é um deboche. Eles não acreditam nisso. É besteira e tal, mas se vocês forem ver, pesquisarem, tem muita coisa que realmente tem um fundo de verdade. Por quê? O imaginário popular não é... o cara pensou assim e falou mentira. Tem coisas que tem um fundo de verdade. E o imaginário popular, a nossa cultura, que coloca filmes como O Demolidor, jogos como Half-Life 2, e vão gerar mais livros como Admirável Novo Mundo. Então, são coisas que são jogadas para atiçar nossa mente. Muitas coisas são bobagens, outras nem tanto, que nem tem... O pessoal fala muito da Área 51 e tudo mais, o caso Roswell. Então, é muito interessante. Outras pessoas acreditam realmente que a Atlântida existiu. Mas como que você vai provar isso? Isso é uma loucura. Tem gente que fala, extraterrestre não existe. Então tem coisas que a gente... A nossa pequenez é tão grande e a nossa arrogância é tão grande que a gente acha que sabe tudo, sem saber nada. Então, como a gente... então com o que eu não vejo não existe, eu vou... então não existe. Se eu não conheço, então não existe. A gente tem que parar com isso. É aquela coisa, eu vejo que o que eu vejo existe. Por exemplo, o oxigênio. Sabe qual oxigênio tem estado líquido? Você não vê. Porque é uma condição de pressão e temperatura especial. Nem sei qual que é. Que a água pode existir em uma temperatura de 500 graus e ainda ser água. É água líquida. E você pode ter água evaporando a 10 graus Celsius. Depende da condição de pressão e temperatura. Então, a gente também tem que largar um pouco do ceticismo, mas também ser um pouco pé no chão. Então,
tem que ter, não pode ser nem 8 nem 80, então a gente tem que saber buscar esse equilíbrio. E ainda hoje, voltando ao assunto da política, eu quero, vou assistir o debate da Rede Amazônica. Você que é de Rondônia, você que é do seu estado, veja do seu estado, veja aí o seu governador. Não esqueça da política local, tá? Não esqueça, é importante. Agora, aqui a 500 metros de casa, tava tendo carreata não, bandeiraço pro Valdir Raupp, senador que, quando o governador destruiu o estado de Rondônia, está na Lava Jato. Então, e está em segundo colocado nas pesquisas para a segunda vaga de Senado. Vai vendo, vai vendo. Até mais.